Pessoal, bom dia. Então vamos dar continuidade ao curso de astropartículas. Estamos na aula 11. Desta vez teremos 12 aulas, tá? Teremos mais uma aula apenas. Infelizmente eu não consegui gravar para vocês naquele formato que vocês pediram, onde mostra a minha tela lá. Por alguma razão o Google Meet agora tá dando um eco, um problema no áudio. Eu não estou conseguindo gravar com aquela tela lá. Para me gravar com aquela tela eu preciso de dois laptops, dois computadores, e é isso que eu venho usando nas últimas aulas, mas por alguma razão está dando um eco, um problema de áudio. Então eu vou gravar assim, tá? Para vocês não passarem mais de uma semana sem aula. Então vamos lá. Na aula de hoje iremos falar da termodinâmica do universo. Na termodinâmica do universo eu vou, antes de falar exatamente alguns detalhes e a relevância de termodinâmica para o nosso contexto de astropartículas, fazer uma pequena revisão para vocês. Se vocês lembrarem um pouquinho de mecânica estatística, a gente descreve lá um gás ideal quântico, que é um sistema de n partículas idênticas, que pode ser representado por uma função de onda, onde esses Qs que estão dentro do parênteses são as coordenadas ou números quânticos de uma determinada partícula. Tá? Só que sabemos que nem todas as funções de onda desse tipo, de geral, satisfazem a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Então, podemos exigir uma propriedade adicional, que é uma propriedade de simetria, uma simetria tal qual que onde o π vai mais ou menos π. E essa propriedade dá origem às funções simétricas e antissimétricas. As funções de ondas simétricas estão associadas a partículas de spin inteiro e as funções de onda antissimétricas a partículas de spin semi-inteiro, que vocês conhecem por férmions e partículas de spin inteiro como bósons. Tá? Só para salientar para vocês, normalmente a gente não dá uma perspectiva histórica, né, principalmente do Dirac, acho que todo mundo sempre sabe quem é, mas o Enrico Fermi era um italiano que foi naturalizado americano, muito famoso, né, pela estatística de Fermi-Dirac, que tem a teoria de 4 férmions de Fermi, que para descrever o decaimento beta. Também foi ele que deu início aos estudos de fissão nuclear. Tem o Bose, que o seu trabalho mais famoso não é apenas isso, né, muita coisa já é o chamado condensado de Bose-Einstein, né, que é tema de pesquisa até hoje. E o Dirac dispensa comentários, né? Tem seus trabalhos na mecânica quântica, na QED, em física de neutrinos, teoria atômica, etc. Então são personagens fundamentais em tudo que eu vou falar na aula de hoje. Então, se você tomar uma partícula livre, como massa m, aprisionada numa determinada livre, mas aprisionada no seguinte sentido, né? Ela está dentro de uma região tamanho L. Nós podemos resolver a equação de Schrödinger, que vai ser Hψ igual a Epsilon, né? E para uma função de onda, para um potencial sem a presença de potencial, por ser uma partícula livre, a gente vai ter esse tipo de potencial, que vai ser simplesmente PO2 sobre 2m. E a solução é bem trivial dessa equação diferencial, né? Vai dar essa exponencial aí, e isso a gente sabe dessa solução dadas as condições de contorno. A quantização de energia dessa solução vem a partir das condições de contorno, né, que ela está aprisionada, a função de onda no 0 e no L devem ser 0, né? Então, a partir disso, a gente consegue obter as condições de contorno. Então, a gente acha, por exemplo, que o KL é igual a 2πn e acha algumas condições para o K. Então, tudo bem. Até então, isso é a mecânica quântica. Mas, no contexto de termodinâmica, a gente pode tomar o L muito grande, tá? Onde esse L vai deixar de ser L para sim ser um dk. O que eu quero dizer com tudo isso? Então, você vai ter se você tiver uma função que é de K, e você estiver somando em vários Ks, onde esses Ks tomam valores aí de 2π sobre Ln, essa soma em Ks, na verdade, pode ser traduzida numa integral se esse dk for suficientemente pequeno.
E esse dk vai ser suficientemente pequeno se o L for muito grande. Então, é só uma forma de reescrever uma função de k. Como vocês podem ver abaixo, eu tenho a integral do f de k, que pode ser escrita desta forma. Isso em uma dimensão, né? Por isso que eu tenho apenas L. Se eu tiver interessado em 3 dimensões, o L vai passar a ser volume e o k vai deixar de ser um valor para ser um vetor descrito por vetores unitários, epsilon é x, é y e é z, e ele toma esses valores em cada uma dessas direções, né? Aí, lembrando um pouquinho, sabemos da mecânica estatística que o número de partículas que ocupam um estado J é dado por isso, né? Isso é o que a gente normalmente faz, né? Isso a gente pega lá pode, por exemplo, pegar um dos ensembles, né, que a gente conhece, e ver como é que a gente obtém o número de densidade de partículas a partir dele. Para o grande canônico, se eu me lembro bem de cabeça, é a derivada dele, né? A derivada dele vai dar o número de densidade de partículas. Então você pega um ensemble, calcula o número de partículas. No caso contínuo, aquela soma em J vai passar a ser uma integral no momento, né? E G vai representar os graus de liberdade daquela natureza daquela partícula, né? Então, no momento inicial, meu objetivo com vocês é obter o número de densidade de partículas para um gás de Férmios. Então, vamos supor que nós estejamos no caso relativístico aí, tá? Uma velocidade muito alta. O que significa relativístico aqui para mim? Relativístico aqui significa que o termo de a massa é irrisória, é suprimida, muito pequena comparado ao momento. Então a energia é simplesmente o momento. Vocês podem ver aqui nessa equação, a energia é dada pelo momento. Outra forma também de ver uma consequência desse caso relativístico, que eu estou assumindo que é relativístico, tá? Esse é o primeiro caso que a gente vai estudar. A gente pode tomar o μ igual a zero, só que não é que a gente toma o μ igual a zero. Que μ é esse? Esse μ que aparece aqui. Tá? Não é que eu tomo o μ igual a zero, eu tomo o μ sobre t muito pequeno. E, consequentemente, o número de densidade de partículas vai depender apenas dessa exponencial de energia e temperatura no expoente, tá? Então, se eu fizer isso, a energia agora é dada pelo momento, então só tenho esse número de densidade de partículas. Por exemplo, eu estou focando no caso relativístico e no caso de bósons. Para o caso de bósons, lembrando que essa solução aqui é geral, né? Mais ou menos vai depender de qual tipo de estatística você está se tratando, se é para bósons ou férmions, né? Então, para o caso de bósons, você tem esse menos aqui, um menos 1. Então, você pode achar que essa integral aqui vai dar esse valor, tá? Você pode resolver isso fazendo um truquezinho. Até então, daqui para cá, eu só fiz um truque, onde eu chamei x sobre t de x, p sobre t, desculpa, de x. Nada mais do que isso. Quando você faz isso, né, você pode sair dessa integral de 0 a infinito em dp para uma integral de 0 a infinito em dx, né? Onde aqui eu tinha exponencial de p sobre t e agora eu terei exponencial em x. Fiz nada até então, nada demais, né? O único passo que eu esqueci de falar é que daqui para cá eu saio integral em d3p para uma integral no volume de momento para uma integral no p, né? Desse passo aqui para cá foi de onde surgiu o 4π, tá? Eu acho que todos vocês aí devem saber o que é que eu fiz sair da integral de volume daqui para cá. Se eu assumir que se aparecer um 4π aqui, eu assumi alguma coisa. Eu acredito que vocês vão saber o que é, né? Então, quando eu me deparo com a integral desse tipo, aí nós precisamos lembrar que a função zeta de Riemann tem uma cara dessa aqui. E para o caso onde o Q for zero, tá? Para o caso onde o Q for zero, eu posso obter uma integral desse tipo. Onde esse gama aqui é a função especial gama, tá? Tem suas propriedades. Se eu fizer, por exemplo, t menos t,
estou aqui fazendo t menos t, eu acho que essa função zeta aqui dá essa cara aqui, essa cara aqui. Então, se eu tomar o q igual a zero, eu acho que o zeta 3 é exatamente essa integral que eu queria resolver para o número de densidade de partículas, essas partículas sendo bósons. Lembrando para vocês que bósons são partículas que podem ocupar o mesmo estado quântico, mas os férmions obedecem ao princípio de exclusão de Pauli e por isso não podem ter mais do que um férmio no mesmo estado quântico. Isto não ocorre para bósons. Essa função zeta de 3 dá 1.2. Então, essa integral todinha aqui vai dar uma constante. Certo? Então, esse aqui é o número de densidade de partículas para bósons, que quando eu resolver essa integralzinha aqui, que dá o zeta de 3, eu vou sobrar com isso aqui no final. Então, se você tomar aqui o G2, por exemplo, para fótons, certo? Fótons são bósons de spin 1. O número de densidade de bósons vai depender da temperatura. Então, sabemos que os fótons da CMB possuem hoje uma temperatura de média de 2.7 kelvins, aproximadamente. Isso corresponde ao número de densidade de fótons de 410 centímetros cúbicos, certo? Por centímetro cúbico, que é um número bastante grande. Se você focar em férmions, você pode fazer a mesma brincadeira com as integrais e achar que o número de densidade de férmions vai depender de 3g sobre 4π ao quadrado t ao cubo zeta de 3. Note que a diferença do número de densidade de férmions para o número de densidade de bósons é um fator de 3/4 na frente, né? O resto é tudo igual. Então, o interessante desse número aqui que vocês podem ver, pessoal, é que a gente consegue sim determinar um número de densidade de fótons, por exemplo, em qualquer época do universo. Tá? Então, dada a temperatura, eu consigo determinar o número de densidade de partículas. Lembre-se, isso aqui é para o caso relativístico, tá? Então, eu consigo sim determinar. Mesmo no caso não relativístico, também a gente vai poder determinar em função da temperatura. Mas a expressão vai ser um pouquinho mais feia do que essa. Então, em resumo, eu posso escrever de forma unificada o número de densidade de partículas como sendo gf sobre π ao quadrado, onde esse gf vai tomar o valor de g, ou 3/4 de g, dependendo se for férmio aqui embaixo ou bóson aqui em cima. Para a energia, você pode fazer uma coisa bastante similar. A energia vai dar uma coisa a energia que a gente sabe usando a mecânica estatística vai dar uma coisa desse tipo, tá? Integrando de 3p, similarmente da forma que nós obtemos a expressão por número de densidade de partículas, nós podemos obter para a energia, só que a dependência com o grão canônico vai ser diferente. E a densidade de energia daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi dividir no volume, né? A densidade de energia sobre volume, e fiz a integral de 3p para traduzir para P, né? Fiz integral no volume. Então esse ρ, no final das contas, fazendo aquela mesma integral, mudança de variável, eu vou obter esse valor de t à quarta, tá? Note que agora o ρ vai depender de t à quarta. Lembrando que estamos aqui no regime relativístico, tá? Então esse ρ, no final das contas, depois você resolver aquela integral, vai dar um fator constante, e no final das contas vai matar com algum desses termos aqui e somar e sobrar apenas g π ao quadrado sobre 30. Então, para bósons, para férmions vai dar o 7 sobre 8. Então, a densidade de partículas relativísticas depende se elas são férmions ou são bósons. Da mesma forma que o número de densidade de partículas vai depender se estamos tratando de férmions ou bósons. E no caso de densidade de energia, em particular, a diferença se traduz num fator de 7 sobre 8. Tá? Então, eu posso, de novo, da mesma forma que nós fizemos para o número de densidade de partículas, fazer para a densidade de energia.
escrever essa expressão de forma unificada, que é a forma mais comum que a gente encontra na literatura, tá? Aí eu escrevi o ρ dessa forma, esse G estrela vai ter essa dependência aqui. Onde esse T aqui é a temperatura dos fótons, tá? E o TI vai ser a temperatura da partícula. Vou dar um exemplo em particular. Vamos supor que a gente está estamos tratando da densidade de energia para uma partícula, sei lá, um muon, por exemplo. Então, o G do muon, por ser um férmio, né? GI do muon, qual vai ser? Você tem partícula e antipartícula do muon, né? Você tem mão esquerda ou mão direita. Para o fóton, você tem duas polarizações, por isso você tem G igual a 2. Tá? E assim você vai. Então, e qual é a temperatura desse fóton? Tal. Então, aí você vai calcular a densidade de todos os bósons. Se eu quiser calcular a densidade de uma partícula em particular, eu vou colocar a temperatura dela e resolver a equação. Se eu quiser calcular a temperatura, a densidade de energia de todos os bósons e todos os férmions, eu vou ter que fazer essa soma aí em bósons e nos graus de liberdade de bósons e férmions, obedecendo essa relação. Então, note que é interessante a razão entre a temperatura da espécie que você está interessado e a temperatura de fótons, da CMB. Tá? Isso é super importante. Então, a densidade de férmions e de bósons está, assim, relacionada à densidade, à temperatura de fótons. Então, vocês podem fazer um exercício muito similar para os casos que eu já mostrei aqui. As integrais vão dar muito simples. Vocês podem resolver, mostrar que a entropia, por exemplo, em particular, que é P mais ρ sobre T, ela vai dar esses valores aqui acima, por caso relativístico e não relativístico. Tá? Isso aí é exercício para vocês fazerem e me entregarem até o final do mês. Tá? Até o dia 29. Uma coisa que eu queria tentar para vocês é que na densidade eu defini um ρ estrela, onde esse ρ estrela depende da temperatura quarta, porque ele depende da temperatura quarta, por consequência. Tá? Para partículas relativísticas, o ρ vai depender da temperatura quarta. Beleza. Se vocês lembrarem, foi esse mesmo argumento de ρ variar com a temperatura quarta, foi que concluímos que a temperatura dos fótons ela é proporcional a 1 sobre A, onde A é o fator de escala. Tá? A gente usou esse mesmo argumento lá. Eu acho que eu só usei uma expressão diferente para a densidade de energia, mas é a mesma ideia. Então, nós definimos aqui um ρ estrela, esse ρ estrela depende da temperatura quarta. Da temperatura quarta. Note, entretanto, que o número de densidade de partículas depende da temperatura ao cubo. Então, a temperatura ao cubo, o número de densidade de partículas vai com 1 ao cubo, vai com T ao cubo, desculpa. Se o T é proporcional a 1 sobre A, note que se eu multiplicar o N vezes A menos 3, isso vai dar uma constante, concorda? Ela não vai variar com a temperatura. Esse N vezes A menos 3 não vai variar com a temperatura, uma vez que o T vai com 1 sobre A, para partículas relativísticas. Tá certo. Então, se esse G estrela vai com T à quarta. Mas ao calcularmos a densidade de entropia, o que encontramos é que, no caso relativístico, esse S vai com T ao cubo. Da mesma forma, eu posso concluir que se o S vai com T ao cubo, se eu multiplicar S vezes A menos 3, esse S vezes A menos 3 vai dar uma constante, tá? Beleza, então vamos manter isso na cabeça, tá? Então S vezes A menos 3 vai dar uma constante, para o caso relativístico. Note que da mesma forma que eu tinha um G, esse G aqui está para férmions e bósons, tá? Esse G estrela S. Se você fizesse para o caso de bósons, ia achar um G. Se você fizesse para o caso de férmions, ia achar um 7 sobre 8. Então, esse G, o fator que entra aqui na frente, sim, depende, a entropia depende se você está levando em conta férmions ou bósons.
Então é importante enxergar que bósons e férmions, ou seja, a natureza das partículas, interfere sim na entropia. Então a entropia não enxerga bósons e férmions da mesma forma. Não basta ser relativístico, a sua natureza também interfere na forma como eles contribuem para a entropia. Então esse GS, da mesma forma que a gente fez aqui para esse caso, esse G estrela, nota aqui eu usei essas duas equações aqui para definir um G estrela mais geral, só escrever de forma unificada a densidade, nesse G estrela vai dar isso aqui, porque se eu substituir eu obtenho essas duas equações, né? Você pode fazer para o caso do S, só que agora você tem um G estrela S, que vai depender da temperatura ao cubo, porque aqui depende de T ao cubo. Então, notem que se uma partícula estiver em equilíbrio térmico com um fóton, eu quero dizer, se Ti dessa partícula qualquer, seja bóson, seja férmio, for igual a T, que é o T do fóton, G estrela S e G estrela, lembrando que G estrela vem da densidade, são iguais. Então não há diferença entre os dois casos férmios. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício mais explícito para que vocês possam entender, né? Se você recuperar as unidades da entropia, por exemplo, essa é a equação que a gente acha, tá? Aqui ela, certo? Se eu usar essa equação aqui, se você recuperar as unidades, isso vai dar uma coisa desse tipo. Tá? Vai ter o KB e o A cortado C. Vai entrar aqui na equação. Vamos calcular a entropia do universo hoje. Qual é a entropia do universo hoje? Seria um ótimo tema para uma pequena apresentação. Qual é a entropia do universo hoje e como podemos calculá-la? Então, no G estrela, lembre-se que a expressão G estrela está aqui, tá? Então, quem são as partículas relativísticas hoje? Vamos assumir por um momento que os 3 neutrinos do modelo padrão não possuem massa, tá? Então, se isso é verdade, todos os neutrinos do modelo padrão, tanto os neutrinos como os antineutrinos, contribuem para a entropia. Tá aqui 3 neutrinos barra e 3 neutrinos. Notando, de onde vem esse 3? Você pode perguntar, são férmions, tá? Tá aqui o 7 sobre 8 na frente. Tá aqui o 7 sobre 8 na frente. Aí, beleza. Tem um 7 sobre 8 e agora eu tenho aqui GI. GI do neutrino é 1. Você é a mesma, sua própria... O G do E1 no modelo padrão, porque você não tem a partícula de mão esquerda nem de mão direita, né? Então você vai ter G igual a 1. Mas só que eu tenho 3 famílias de neutrinos. Neutrino do elétron, muon e do tal. Então eu tenho aqui 3. Estou somando neutrino, muon e tal. As 3 famílias. E aqui também as 3 famílias de neutrino, muon e tal. Aqui do antineutrino. Tá? Então eu tenho um neutrino e um antineutrino. Todos os férmions aqui. Você pode chamar do férmio e do antiférmio. Ou se você quiser somar, poderia chamar aqui esse G de neutrino sendo 2, onde eu já estou incluindo o neutrino e seu antineutrino, e botar o 3 aqui da mesma coisa no final. Mas o importante é esse fator 7 sobre 8. Então, além dos neutrinos, nós temos hoje como partículas relativísticas seriam, se os neutrinos não possuem massa, como saliento para vocês, seria o fóton. O fóton é G igual a 2. Então, eu faço essa conta. Vou só multiplicar fazer essa conta toda. E acho 3,91. Tem uma coisa que eu estou levando em conta aqui, que eu não estou salientando para vocês. Esse fator 4 sobre 11. De onde vem esse fator 4 sobre 11? Vem dessa razão, essa temperatura aqui. T do neutrino sobre T do fóton. Lembrando que se a partícula está em equilíbrio térmico com o fóton, essa razão vai dar 1. Mas se não tiver uma pequena diferença, eu tenho que levar em conta. Então, esse Ti sobre T ao cubo vem desse fator aqui. Por quê? Porque eu sei que a temperatura do neutrino hoje ela é 4 sobre 11 vezes 1/3 da temperatura do fóton. A gente vai provar isso mais tarde, tá? Então, se você jogar essa razão de temperatura aqui,
você acha essa expressão para a temperatura dos neutrinos e, consequentemente, eu com essa expressão para o GS estrela, eu sei qual é a temperatura hoje e calculo a entropia hoje. Simples assim, tá? Lembrando que essa temperatura aqui é a temperatura dos fótons, tá? Então, agora você pode me perguntar, de onde vem esse fator 4 sobre 11? Vamos entender. Na época do universo, nós tínhamos o universo era muito quente, e mais e menos poderia produzir várias coisas, até muito mais pesada do que eles, mas o universo foi se esfriando. Chega um momento em que na temperatura de aproximadamente 1 MeV, os neutrinos desacoplam, tá? Do banho térmico. Então o que acontece? Mais ou menos nessa temperatura, a gente tem a aniquilação, é mais ou menos produzindo fótons. Essa, na temperatura, lembrando que a massa do elétron é de meio MeV, né? Então eu posso ter mais e menos produzindo fóton. Essa interação é mais e menos produzindo fóton significa que quando a energia do fóton for menor do que 0,5 eV, que é a massa do elétron, os fótons não mais estarão em equilíbrio térmico com a partícula, tá? Com um banho térmico. Então, como é mais ou menos não estarão mais em equilíbrio térmico com os fótons, então eu posso calcular a entropia antes e depois, certo? Multiplicar elas por A ao cubo, como eu acabei de falar para vocês, S vezes A ao cubo dá uma constante, porque eu sei, porque o S é proporcional até o cubo e o T vai para partículas relativísticas vai com 1 sobre A. Então, se eu calcular a temperatura antes da aniquilação e mais ou menos ocorrer, a gente faz uma conta bem aproximada, tá? Isso é bem aproximado. Então, vamos supor que antes dessa aniquilação ocorrer, mais ou menos eram partículas relativísticas também. Então, eles vão contribuir para a entropia. Então, eu vou ter, antes da E mais e menos ocorrer, eu tenho os 3 neutrinos. Aqui deve ser neutrino barra, tá? Esqueci. Então, os 3 graus de liberdade do antineutrino, 3 do neutrino, um do E+, e um do E-, tá? Só que lembrando que o G do elétron, o G do E+, e o G do neutrino têm seus valores, tá? Cada um deles. Vocês devem saber quais são. Não vou dizer, eu vou deixar que vocês pensem a respeito. O G do fóton já falei, igual a 2. Aí você só faz jogar os valores de cada G desse, onde G é o grau de liberdade da partícula que a gente está falando, aqui seria G do elétron, G do pósitron, quantos graus de liberdade o pósitron tem, do elétron tem, o neutrino tem, o antineutrino tem. Lembrando que esse 3 aqui está somado nas 3 famílias, neutrino do elétron, 1 e tal. Ou seja, toda essa ideia que a gente está fazendo aqui, a gente está assumindo primeiro que o E mais e menos é relativístico antes dessa aniquilação ocorrer, que não é bem verdade. Também estamos assumindo que todos os 3 neutrinos, sabores de neutrinos, estão ainda também em equilíbrio térmico antes desse E mais e menos se aniquilar. Então, eu tenho todo esse grau de liberdade antes. Só que depois de E mais e menos sair do banho térmico, esse E mais e menos vai se aniquilar em fótons. E em consequência disso, eles vão sair dessa equação. Veja, note que aqui na equação embaixo não tem mais o E mais e menos. Eu vou ter apenas os 3 neutrinos e os 3 antineutrinos. Tá? Aqui por isso que eu tenho um valor de 6, T ao cubo, 3 neutrinos ao cubo. E aqui tem o teu fóton ao cubo. Note uma coisa importante. Aqui eu chamo aqui um T apenas, englobando, levando em conta para todas essas partículas. Por quê? Porque nós assumíamos que elas estavam em equilíbrio térmico, então ela tem a mesma temperatura, né? Quando o E mais e menos se aniquila em fótons, a temperatura de neutrinos não necessariamente vai ser igual a dos fótons, em princípio pode ser diferente. Tá? Essa mesma ideia que eu estou falando para vocês pode ser usada para outros tipos de aniquilações que ocorreram no passado. A grande diferença é que nesse caso em particular,
Por que é interessante aqui? Porque a época de desacoplamento do neutrino, ela grosseiramente coincide com a época que o E mais E menos fica fora de equilíbrio. Então, por isso que esse processo em particular é interessante. Então, quando você faz essa conta, o T do neutrino e o T do fóton podem ser diferentes, por isso que a gente não coloca um T fatorizando tudo isso aqui, tá? Um T apenas, tem temperaturas possivelmente diferentes. Só que como S ao cubo é da constante, isso vezes A ao cubo, isso vezes A ao cubo, tem que dar uma constante. Você tem aqui o T ao cubo A1 e tá aqui o S antes e o S depois, tá? Tá aqui o S depois e o S antes, essa opção mais aqui vai estar aqui. Então vou ter T1 ao cubo, todo esse fator aqui vai dar isso, vezes A1 ao cubo. Eu estou multiplicando por A1 pela direita, tá? Então esse termo aqui eu multiplico por A1 ao cubo, aqui A2 ao cubo, e tenho esse. Tá? Então esses números necessariamente não são iguais. O que significa? Significa que em algum momento, em consequência dessa notação mais ou menos, T neutrino e T gama realmente terão temperaturas diferentes. Tá? Aí vocês vão fazer essa conta aí, vocês podem fazer o teste, que como resultado dessa conta aqui, esse T gama, note que esse T1 aqui é o T gama também, tá? Esqueci de falar para você, mas esse T1 aqui é T gama, porque é a temperatura dos fótons no começo. Se você resolver para T neutrino, você vai achar essa equação aqui. T neutrino é 4/11. Elevado a 1/3 vezes T0. Tá? Então o universo foi se esfriando. Então, como vocês sabem, muitas das partículas hoje são não relativísticas, praticamente todas elas, exceto o fóton, né? Talvez um neutrino e um sabor de neutrino não seja. O resto não são relativísticos. Né? A temperatura do universo hoje é de aproximadamente 10 a menos 4 eletronvolts, que é a temperatura dos fótons, tá? Então todo o resto das partículas hoje são praticamente não relativísticas. Então, nós fizemos para o caso relativístico, para bósons e para férmions. Agora eu vou querer fazer o mesmo exercício para partículas não relativísticas, para a gente ver a diferença. Para partículas não relativísticas, de novo, você tem esse termo aqui. Antes o E era igual ao P, aí agora o E é diferente. Vai ter o termo de massa, mas um termo em massa sobre 2m ao quadrado. Se você jogar essa expressão para energia nessa expressão, para o número de densidade de partículas, você vai achar essa expressão final aqui, que vai dar isso, tá? No final. Atenção que o potencial químico agora estará presente, uma vez que estamos no regime de baixa temperatura, né? Antes o μ sobre T era igual a zero, eu tinha feito μ igual a zero, mas como eu falei, o μ não é zero, é que o μ sobre T é muito pequeno. Aqui não é mais o caso, porque nós estamos no regime de baixas energias. Uma coisa que é importante notar é que nós temos essa supressão com a massa da temperatura, ou desculpa, com a massa da partícula. Então, quanto mais massiva ela for, menor o número de densidade de partículas que nós temos dela hoje. A gente tem ρ igual a mn, que é uma expressão muito usada na literatura. Ela serve, por exemplo, pessoal, para determinar o número de densidade de partículas de matéria escura na nossa galáxia, já que conhecemos a densidade local. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu sei quem é o ρ, eu sei dizer para vocês quem é o número de densidade de partículas que está presente para uma determinada massa. Então, se você tem uma partícula de 10 GeV de 100 GeV, o número de densidade de partículas é diferente naquele ambiente. É isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Essa é a expressão que a gente vai usar bastante. Vocês, quem for da área, vai usar bastante essa expressão e é super importante, tá? Então, imagine que você tem um experimento, você está procurando por eventos de partículas de matéria escura e você não... Para matérias escuras muito pesadas, partículas de matéria escuras muito pesadas, você espera um número menor de eventos. E a razão está aí, tá? Partículas de matéria escura são não relativísticas, portanto a densidade é m vezes n.
quanto mais massiva ela for, menor a quantidade de partículas de matéria escura que a gente vai ter passeando ali próximo do detector para causar algum evento. Então, por isso que resultados, vínculos experimentais sobre partículas de matéria escura com massa maior são mais fracos. Por que são mais fracos? Porque você não espera tanto evento assim. Como você não espera tanto evento de partículas de matéria escura com massa maiores, você também não pode vincular tanto essa região do espaço de parâmetros. Então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar de raios cósmicos. Tchau!